Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora mais uma porção da palavra de Deus. Vamos considerar agora o Salmo de número 6. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte tema: quando a alma geme, oração de um justo aflito. O que nós iremos ganhar com esse estudo? Ao passar um tempo aqui, meditando na palavra de Deus, nós iremos aprender que o justo também sente fraco, abatido, desorientado diante da dor. Lembre disso sempre. E descobriremos como a oração sincera transforma o gemido em confiança. E também nós iremos entender que Deus escuta até mesmo os suspiros de um homem quebrantado. E, finalmente, nós seremos encorajados a levar a nossa angústia, a Deus, sem medo de ser rejeitado. Isso é maravilhoso. O tema, uma síntese desse estudo é o seguinte: o Salmo 6 é um clamor do justo em meio à aflição. Davi ora pedindo misericórdia, sentindo-se fraco no corpo e alma. É um dos chamados salmos penitenciais. E nos mostra que até os santos sofrem. Mas, no fim, o lamento transforma em confiança. O Senhor ouviu a minha súplica, diz Davi. Então, a título de introdução, deixe-me dizer para você o seguinte: este é o primeiro dos 7 salmos chamados penitenciais. Quais são os outros? Além dos 6, o 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Então, esses salmos são marcados por arrependimento, confissão profunda e um quebrantamento. E Davi, embora um homem segundo o coração de Deus, ele reconhece seu limite. Não sabemos a ocasião exata da composição deste salmo, mas o tom revela um momento de colapso físico e emocional e espiritual. Um momento muito difícil. Nós passamos por momentos difíceis na vida, meu querido amigo, e isso não é o fim. Não, se nossa confiança estiver em Deus. Está entendendo isso? Veja a importância disso. Neste salmo nós vemos que até os mais fortes espiritualmente podem se sentir fracos em determinadas ocasiões. Mas o que diferencia o justo não é a ausência de dor, de problema, de dificuldade. Não, é o destino da sua dor. Qual é o destino? Deus. Isso, ele é o destino. Ou seja, nós devemos sempre colocar isso no nosso coração e lembrar dessa verdade. Onde nós encaminhamos, onde nós apresentamos a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, levamos tudo. Nós que diz Pedro diz: levando toda a vossa ansiedade diante do Senhor, colocando tudo diante de Deus. É isso que devemos fazer. Vamos à exposição bíblica. Primeiro, o primeiro tópico, o clamor por misericórdia, versículo de 1 a 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, diz o versículo 1. Então Davi começa pedindo alívio. Ele sente que está sendo disciplinado por Deus e clama: tem piedade de mim, Senhor, porque estou fraco. A dor é tão imensa que ele diz: os meus ossos estão perturbados. Então, meu querido amigo e irmão, a oração sincera, ela começa com vulnerabilidade. O que é isso? Reconhecendo a nossa condição. Não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos seres humanos e enfrentamos situações difíceis na vida. Então, Deus não despreza um coração que reconhece as suas fraquezas. Sabe por quê? Porque diante de Deus nós não tem meias verdades. Não tem meias verdades. Abra o seu coração e diga a verdade.
Está entendendo? Com reverência, com temor. Mas diga para o Senhor. A segunda questão, o pedido de resgate. Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Né? Então Davi implora por salvação com base em quê? Na sua justiça própria? Não, nas misericórdias de Deus, não por seu próprio mérito. Ele argumenta que se morrer, não poderá louvar a Deus entre os mortos. A sua súplica é teológica e emocional. Eu amo isso, essa característica dos salmos, como ele argumenta com Deus. Né? Como você conversa com um amigo. Né? Senhor, não deixa eu... Salva a minha vida, porque o que tu vai ganhar comigo se eu morrer? É isso mais ou menos assim que ele está falando, né? Então é muito interessante, muito interessante. Isso é maravilhoso. Tem um outro texto na Escritura Sagrada, tu nos vendeste por uma ninharia, não lucraste nada com a nossa venda. Qual foi a vantagem que você ganhou, que tu tiveste? Ele diz mais ou menos assim. Né? Então é a mesma coisa que o salmista está usando aqui, está argumentando com Deus, está dizendo, olha, salva a minha vida porque eu tenho mais lucro, tu vais ganhar mais, porque tu vais receber um adorador, e se eu morrer, eu não poderei te louvar, então tu vais perder. Olha que argumento, que coisa impressionante, né? Deus é o seu amigo, conversa com um amigo, está entendendo? Observe, a oração eficaz reconhece quem Deus é e argumenta com base na sua misericórdia, não na sua justiça. Diante de Deus, nós nunca podemos pedir justiça, mas pedir misericórdia. Trata-me com justiça. Meu querido, nós estamos perdidos, né? Mas, Senhor, trata-me com misericórdia, é a nossa salvação. Está entendendo? Observe em terceiro lugar o gemido da alma, versículos 6 e 7. Eu estou cansado do meu gemido, versículo 6. Então aqui Davi mostra que a sua alma está esgotada, suas lágrimas são constantes, seu leito é molhado de choro, seus olhos estão fracos. O sofrimento não é apenas físico, é emocional também. Então, meu querido amigo, Deus ouve até os nossos lamentos, os nossos gemidos que não são expressos em palavras. Está entendendo? Ele conta nossas lágrimas como orações silenciosas, quando nós fazemos na sua presença. Em quarto lugar, a virada de confiança. Versículo 8 e 10. O Senhor ouviu a voz do meu pranto. Versículo 8. Então, de repente, a linguagem muda. A fé renasce. Davi afirma com convicção: o Senhor ouviu a minha súplica. Os inimigos antes temidos agora são confrontados com ousadia, a certeza de que Deus ouviu. Isso muda tudo. Quando nós adquirimos esse momento, quando nós temos certeza absoluta que Deus escutou a nossa prece, que Deus está do nosso lado, isso é maravilhoso. Então, a verdadeira oração, ela termina com fé, não com desespero. Mesmo sem resposta imediata, o justo descansa na certeza de que foi ouvido. Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. Por exemplo, João Calvin diz que a oração é o primeiro refúgio dos piedosos na adversidade, nos momentos difíceis. Lembre sempre disso. Não viva, meu querido amigo, neste mundo como se esse mundo fosse um mar de rosa, porque não é. Não é. Tá certo? Outra coisa também. Martin Lloyd Jones também diz o seguinte: quando você não consegue mais orar, apenas lamenta ou geme diante de Deus, ele traz o seu gemido ele traduz o seu gemido em um clamor, em uma súplica, em uma oração. Matthew Henry diz: as lágrimas são uma linguagem que Deus compreende.
Maravilha, vou ler novamente. As lágrimas são uma linguagem que Deus compreende, né? E Berhoff, ele diz o seguinte, que a fé não é ausência de angústia, é coragem para levá-la diante de Deus. Então, o Salmo 6, a título de conclusão, o Salmo 6 é uma oração do aflito que não tem mais forças. Mas mesmo sem força, ele ora. E essa é a maior lição aqui. Quando tudo desmorona, lembre disso, a oração continua de pé. Traga suas lágrimas a Deus, apresente seu cansaço diante dele, confie, e ele ouve até o sussurro, o gemido de uma alma cansada. Acredite nisso, certo? Acredite nessa verdade e Deus assim possa abençoar a sua vida poderosamente. É a minha oração. Amém? Deus esteja com você. Amém e amém.